Anteriormente em The Walking Dead, Michonne finalmente apareceu e se uniu ao grupo, chegando bem no momento em que os prisioneiros tentaram expulsar Rick e seus aliados da prisão. A tentativa deles não durou muito, pois um grande ataque zumbi tomou conta do bloco e todos acabaram mortos. No meio da confusão, Alan desceu para os subterrâneos e foi mordido na perna. Sem outra saída, Rick tomou a decisão extrema de amputar a perna dele para tentar salvar sua vida. Enquanto isso, a aproximação entre Michonne e Tyrese criou um clima tenso, deixando Carol tomada por ciúmes e emocionalmente instável. A situação só piorou quando Rick, totalmente fora de controle, confrontou Tyrese, acreditando que ele era responsável por deixar a situação fugir da linha. Os dois acabaram se envolvendo em uma briga violenta que abalou o grupo inteiro. Vendo que Rick não estava bem e representava um risco para todos, o grupo decidiu tirá-lo da liderança até que ele recuperasse o equilíbrio. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder os próximos vídeos e comenta aí o que está achando da série. Agora sim, vamos para a história. A história começa com Rick, Dale e Tyrese vasculhando cada canto dos corredores da prisão. Eles querem ter certeza absoluta de que não restou nenhuma ameaça ali dentro. Principalmente agora que o Bloco A está liberado e pode virar a nova casa do grupo. É então que Glenn e Meg chegam animados com uma descoberta incrível. Eles acharam um conjunto de uniformes anti-motim usados pelos guardas. O material é pesado, resistente, praticamente blindado. Se aguentava tiro, imagine mordida de zumbi. E o melhor, havia uns 10 deles guardados na sala do arsenal. Uma sala que, aliás, tem um sofá mais confortável do que qualquer cama daquela cadeia. Lori, já com 6 meses de gravidez, ajuda Carol a carregar alguns livros da biblioteca. Carol fica preocupada por Lori estar fazendo esforço, mas Lori é quem está de olho no estado emocional da amiga. Carol admite que nem acredita ter chegado ao ponto de cortar os pulsos e diz se arrepender profundamente. E ainda confessa que existe outra coisa da qual se arrepende, mas não explica. Só abraça Lori, pede desculpas e diz que Rick e ela são as pessoas mais próximas que ela tem. Ela os ama e não quer perdê-los. Mais à frente, Rick, Tyrese, Dale, Glenn e Meg conversam sobre o próximo passo. Precisam juntar gasolina dos carros abandonados para ligar o gerador. Só que antes disso, vão ter que atrair os zumbis para as laterais da cerca para liberar a entrada. Rick passa por Axel e Billy, que estão queimando os corpos dos mortos-vivos. Ele para diante do túmulo de Allen, aliviado por ele ter sido enterrado e não queimado como os outros. Isso dá a Rick a sensação, mesmo que pequena, de que Allen está realmente descansando em paz. Ele aproveita para pedir perdão por ter feito um corte ruim quando amputou sua perna. Carl quer participar, pelo menos ajudando a chamar a atenção dos zumbis lá de dentro da cerca. Mas é perigoso demais. Eles nunca tinham tentado atrair todos os caminhantes para um único ponto antes. Rick veta na hora. Quem faz isso é Dale, Billy e Otis, que começam a gritar para desviar os mortos para um dos lados. Tyrese, Herschel e Axel ficam posicionados no portão, prontos para abrir. Glenn aparece usando um dos uniformes blindados e entrega outro para Rick. Os dois passam pelo portão e eliminam os poucos zumbis que ainda vagam por ali. Depois disso, disparam em direção ao estacionamento do lado de fora, onde ainda existe combustível nos carros abandonados. Exatamente o que eles precisam para manter o gerador funcionando e dar um pouco mais de segurança ao grupo. No estacionamento, eles começam a coletar o combustível que restou nos carros largados por ali. Havia muitos veículos, o que era perfeito, mas algo inesperado rouba totalmente a atenção deles. Um helicóptero. Para Rick e Glenn, aquilo só podia significar uma coisa: mais sobreviventes. Ou algum tipo de ajuda. A visão é tão impactante que eles quase se esquecem dos zumbis tentando alcançá-los. Depois de eliminar os caminhantes ao redor, os dois voltam a olhar para o céu. E aí percebem que algo está errado. O helicóptero estava perdendo altitude. Ele estava caindo. Sem pensar 2 vezes, eles decidem ir atrás do local da queda. Glenn vai preparar um dos carros, enquanto Rick corre de volta para avisar o grupo sobre o que aconteceu. Na prisão, Tyrese nem chegou a ver o helicóptero passar, mas Michonne viu.
e imediatamente se oferece para ir junto. Era para ela estar desarmada, mas já tinha recuperado sua espada há algum tempo. E como nunca demonstrou ser uma ameaça, Rick começa a confiar de verdade nela. Ela é habilidosa, forte e conseguiu sobreviver sozinha por muito tempo. Ter Michonne com eles pode ser uma enorme vantagem. Glenn aparece com o carro pronto e juntos, Rick, Glenn e Michonne partem em direção ao local da queda. Enquanto isso, dentro da prisão, com o bloco A finalmente limpo, Lori e Carol conversam sobre a possível mudança para lá. Glenn e Maggie já decidiram. Querem mais privacidade. Andrea e Dale também vão, levando Ben e Billy, os gêmeos que agora ficaram órfãos e serão cuidados pelo casal. Um deles até pergunta se eles serão seus novos pais. Lori, porém, pretende continuar no bloco C e até separar uma cela nova para Carol ficar mais confortável. Carol aceita, quer ficar perto da amiga. Lori comenta que, com o gerador funcionando, elas vão poder ler livros da biblioteca e até assistir filmes. Carol fica animada. Mas o clima muda quando Lori percebe a agitação lá fora. Rick saiu novamente sem avisar, e isso a enche de frustração. Ela se sente deixada de lado, grávida, sempre esperando enquanto Rick corre riscos. Carol tenta acalmá-la, dizendo que está ali para o que ela precisar. E então faz uma proposta totalmente inesperada. Carol sugere que os três, ela, Lori e Rick, formem uma única família, um trisal. Sem as regras do mundo antigo, nada impediria que se unissem para criar Carl, Sofia e o bebê que está por vir. Ela diz que ama os dois e acredita que poderiam ser felizes juntos. Mas Lori fica completamente surpresa com essa ideia. Enquanto isso, Rick, Glenn e Michonne estão a cerca de 4 quilômetros da prisão e precisam sair da estrada para seguir a coluna de fumaça deixada pela queda do helicóptero. Só que, ao fazer isso, o carro acaba atolando, obrigando o trio a continuar a jornada a pé. No caminho, eles se deparam com vários mortos-vivos, e é nesse momento que Michonne demonstra toda a sua habilidade com a espada. Intrigado, Glenn pergunta o que ela fazia antes de tudo desmoronar, já que ela parecia uma verdadeira ninja. Mas Michonne explica que era apenas advogada, e que praticava esgrima para aliviar o estresse. Além disso, o filho do vizinho colecionava espadas, o que acabou ajudando na sua sobrevivência quando o mundo virou de cabeça para baixo. Durante a caminhada, Michonne aproveita para conversar com Rick sobre Tyrese. Ela sugere que ele tente se acertar com um amigo, já que ambos são muito próximos, mas orgulhosos demais para dar o primeiro passo. Rick acaba concordando em falar com ele no dia seguinte. A conversa se encerra quando eles finalmente alcançam o helicóptero caído no meio da mata. A aeronave parecia inteira, como se o piloto tivesse tentado suavizar o impacto. Mas não havia como saber o que realmente aconteceu, nem quem estava ali, nem de onde vinham. Não havia corpos, nenhum sobrevivente. Só muitas pegadas ao redor, indicando que alguém chegara antes deles e removera os ocupantes. Isso deixava claro que existia um grupo bem perto dali, algum tipo de acampamento ou comunidade. Rick, Glenn e Michonne seguem então as marcas no chão, pegadas de 3 ou 4 pessoas, além de rastros de pneus. Talvez encontrassem esse outro grupo e, quem sabe, pudessem ajudar. Enquanto isso, na prisão, Lori conversa com Carol e tenta estabelecer alguns limites. Ela compreende a dor e a solidão que Carol carrega, mas recusa sua proposta, lembrando que, apesar da proximidade que criaram ali dentro, elas mal se conhecem. Carol não reage nada bem, sentindo-se rejeitada. A conversa é interrompida quando Dale e Andrea aparecem com os gêmeos, além de Carl e Sofia, dizendo que estavam preocupados com Rick e os outros, já que o dia começava a escurecer. No pátio, Axel e Tyrese aguardavam qualquer sinal do trio, igualmente apreensivos com a proximidade da noite. Tyrese, porém, se recusa a abandonar o posto. Então Axel pega 2 cadeiras e as leva para uma área coberta. Se fosse preciso, ele faria companhia ao amigo a noite inteira. No fundo, todos estavam inquietos com a demora. Rick, Glenn e Michonne seguem o rastro por horas, mesmo com Rick preocupado por passar a noite fora da prisão. Ainda assim, ele mantém a esperança de encontrar um grupo com recursos, talvez veículos, combustível ou até outro helicóptero. Eles chegam a uma estrada e avistam uma placa indicando a cidade de Woodbury. O lugar,
que antes tinha pouco mais de 1.000 moradores, agora parece uma cidade fantasma. Mas, ao avançarem, alguém grita para que se abaixem, e uma sequência de tiros derruba os caminhantes que vinham em sua direção. Logo depois, são cercados por homens armados que confiscam todas as suas armas, incluindo a espada de Michonne. O líder do grupo se apresenta como César Martinez e dá as boas-vindas à última cidade da Terra, Woodbury. Martinez os conduz até o governador, que inicialmente parece cordial e receptivo. Ele explica que Woodbury abriga cerca de 40 sobreviventes e que, quando a Guarda Nacional não conseguiu mais proteger ninguém, ele cercou algumas ruas e manteve as pessoas seguras. Também conta que há uma base militar abandonada por perto, de onde conseguiram suprimentos e armamentos. Enquanto caminham pela cidade, o governador pergunta pela história dos três. Mas Michonne, desconfiada, mente e diz que eles viajam juntos desde o início e chegaram ali por causa do helicóptero caído. Durante a visita, eles passam por uma arena iluminada, e o governador anuncia que é noite de entretenimento. Zumbis acorrentados cercam o local, e 2 pessoas lutam lá dentro tentando evitar ser mordidas. Ele explica que, sem televisão ou distrações, as pessoas precisam de algo que alivie a tensão, e a arena cumpre esse papel. Rick pergunta o que os zumbis comem, e o governador responde sem disfarçar. Eles são alimentados com forasteiros. Rick, Glenn e Michonne estavam encurralados, desarmados e com armas apontadas para suas cabeças. Foi então que Rick entendeu o destino dos sobreviventes do helicóptero, e o governador confirmou sem rodeios. Eles seriam o banquete dos mordedores naquela noite. Enquanto o grupo de Rick chamava os mortos de caminhantes, em Woodbury eles eram mordedores. O governador conta que uma das sobreviventes do helicóptero viveu tempo suficiente para revelar tudo sobre a estação de notícias de Atlanta, onde estavam no início do surto. Depois de um conflito interno, ela e o piloto tentaram fugir, mas o helicóptero havia sido sabotado. O piloto morreu na queda, e ela acabou devorada. Para o governador, quem não serve para trabalhar, serve de comida para zumbi. Ele diz que aprendeu algo com essa história. Quando as pessoas ficam sem função, elas se viram umas contra as outras. E é exatamente por isso que ele criou a arena, para manter a galera ocupada. E enquanto conversam numa espécie de camarote, lá embaixo uma luta brutal já está rolando, com 2 homens tentando sobreviver no meio dos mortos. Mas o governador está muito mais interessado nos recém-chegados. Ele não engole nem por um segundo a história de que Rick, Glenn e Michonne estão vagando desde o início do surto. Eles chegaram limpos demais. Então, para ele, isso significa uma coisa. Tem um acampamento por perto, uma base, um depósito, um celeiro, alguma coisa. E ele quer descobrir. Tentando ganhar tempo, Glenn pergunta o que exatamente o governador quer deles. A resposta é simples e assustadora. Ele quer tudo. Armas, veículos, ferramentas, suprimentos. O pacote completo. Rick explode, diz que eles não têm nada e que perder tempo com isso é inútil. Mas o governador não cai na provocação. Ele aponta que nenhum deles carregava nem uma garrafa d'água. Ou seja, estão escondendo informação. Informação que ele pretende arrancar, de um jeito ou de outro. De repente, ele agarra Rick. As armas permanecem apontadas para Glenn e Michonne. E na arena, a luta entre os 2 homens cercados de mortos continua. Mas o verdadeiro monstro está ali, diante deles. Com frieza, o governador pega uma faca e avisa que vai conseguir o que quer. Não importa como. E então, ele corta a mão direita de Rick. Michonne, tomada pela fúria, tenta avançar mesmo algemada. Consegue se soltar num impulso e parte para cima do governador como uma fera, cravando os dentes e arrancando um pedaço enorme da orelha esquerda dele. Imediatamente, os capangas a agarram e a seguram com força. Sangrando e enfurecido, o governador cospe sua ameaça. Michonne vai sofrer até implorar pela morte. Glenn, desesperado, chora sem saber o que fazer. Rick, perdendo muito sangue, apaga ali mesmo. Sem perder o controle, o governador ordena que levem Rick até o Dr. Stevens. Ele entrega o corpo quase inconsciente do xerife e diz apenas: "Não deixe ele morrer. Ainda não terminei com ele." Ele não tinha outra alternativa além de obedecer.
Enquanto isso, Glenn era jogado num depósito escuro, sozinho, encolhido no canto, chorando sem conseguir pensar em nada além do desespero. Mais tarde, o governador, agora com a orelha enfaixada, observava seus zumbis devorarem restos humanos. Ele refletia sobre aquela fome interminável, tão incansável quanto a dos moradores de Woodbury, em busca de entretenimento e controle. Nesse momento, um de seus capangas se aproxima e avisa: "A mulher está pronta." O governador segue até outro galpão. Ali, Michonne está presa, com correntes que a mantêm imobilizada pelo pescoço, braços e pernas. Ele deixa claro que não quer matá-la. O objetivo dele é outro: quebrar sua mente, arrancar dela qualquer vontade de viver, fazê-la desejar o fim. E promete repetir esse processo dia após dia. Os capangas arrancam a roupa de Michonne e o governador baixa a própria calça, mostrando sua intenção cruel. Enquanto isso, na enfermaria, Rick desperta, confuso, desorientado, e logo o choque o atinge. A dor é real. A ausência é real. Ele realmente perdeu a mão direita. Tentando se levantar, ele cai no chão, fraco e tonto, chamando a atenção de Alice, assistente do Dr. Stevens. Ela corre, chama o médico e os dois tentam colocá-lo de volta na cama. Mas Rick entra em pânico e reage, tentando se afastar deles. Só se acalma quando Alice aplica um sedativo que o derruba novamente. No depósito, o governador termina sua sessão de crueldade. Michonne está destruída, sangrando, mas com o olhar ainda firme. Em tom frio, ele comenta que pode ter exagerado, mas que apreciou cada segundo. Diz que ela deve continuar ali, chorando, porque mereceu. Michonne, porém, com voz trêmula, responde que não está chorando por si, está chorando por ele, pelo que sabe que vai fazer quando tiver a chance, e isso a assusta. O governador, irritado mas tentando não demonstrar, sai do local. Quando o sol enfim começa a nascer, ele caminha pelas ruas fingindo ser o líder amigável e protetor de sempre. Cumprimenta moradores, brinca com crianças, ajuda um bêbado chamado Bob a se levantar, dizendo que quer o bem dele, que deveria ir para casa comer algo. É a máscara perfeita. Finalmente chega ao seu apartamento. Lá dentro, uma criança zumbificada o recebe avançando contra ele. O governador esbraveja, manda que ela se comporte, explicando que fazia meses que ela não o atacava. A pequena, amarrada, agitada, é Penny, sua filha. Ele tenta acalmá-la e vê um balde de restos humanos longe dela. A causa da inquietação, ele coloca o balde de volta ao alcance da menina. Antes que possa descansar, um capanga chega trazendo uma caixa. Dentro dela, mais restos humanos. As cabeças dos sobreviventes do helicóptero que o governador mandou executar. Dentro da caixa, havia também a mão decepada de Rick, que o governador joga para Penny como se fosse um brinquedo macabro. Depois disso, ele carrega a encomenda até um cômodo secreto, iluminado apenas pela luz azulada de dezenas de aquários. Ali dentro, flutuam 57 cabeças zumbificadas, todas humanas, todas parte de sua coleção sombria. Na mesma noite, Glenn ainda estava preso no depósito, apavorado e encolhido no canto. Até que Gabe, um dos homens do governador, aparece irritado e o arrasta dizendo que ele ganhou um novo quarto. Glenn tenta resistir, mas é levado à força até outro galpão, onde o governador já o aguardava. Antes de entregá-lo, Gabe comenta que Glenn não está oferecendo resistência e que o uniforme dele parece blindado, mas sem insígnias de polícia, talvez de alguma prisão. O governador absorve a informação, encara Glenn e diz que tem perguntas, mas não agora. Antes, ele precisa resolver algo no depósito ao lado. Só dá um soco em Glenn para garantir sua atenção. No galpão vizinho, Michonne está presa, e o governador inicia mais uma sessão de abuso. Glenn ouve tudo, impotente, apavorado com cada grito que atravessa as paredes. Enquanto isso, na enfermaria, Rick acorda, desta vez mais calmo. Pergunta se foi o Dr. Stevens quem o tratou e pede desculpas pelo que fez antes. O médico parece ser uma das poucas pessoas em Woodbury que ainda mantém alguma humanidade. Stevens revela algo que Rick não sabia. O governador se chama Philip Blake. Diz que ele não era assim no começo, só fazia o necessário para proteger Woodbury.
Mas depois do que aconteceu com Penny, algo nele quebrou. Philip passou a gostar da violência, do poder e das arenas, e agora ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Quem tenta, paga caro. Nesse momento, o próprio governador entra na enfermaria. Vem trocar o curativo da orelha arrancada. Ele observa Rick e comenta que a recuperação está surpreendente. Rick, com ironia, pergunta se ele está esperando isso para começar a tortura. Mas o governador sorri. Diz que não pretende torturar Rick. Ele sabe que Rick jamais entregaria seu grupo. Então ele adotou outra estratégia: atingir quem Rick protege. E por causa do que Michonne vem sofrendo, Glenn finalmente cedeu. Ele contou tudo sobre a prisão. O governador revela que até libertou Glenn. Um de seus homens o está seguindo agora mesmo. E isso deve levá-los direto ao esconderijo do grupo. Corte para a floresta. Um homem usando do uniforme blindado corre desesperado entre árvores, tentando despistar zumbis que surgem por todos os lados. Ele chega ao carro atolado na lama, o mesmo deixado para trás, e tenta fazê-lo funcionar. As rodas patinam, o motor geme, e os mortos-vivos se aproximam cada vez mais. Enquanto isso, na prisão, Andrea dispara da torre de vigilância. Cada tiro é certeiro, limpando os arredores de caminhantes com precisão crescente. Dale está ali com ela, mas distante em pensamentos, preocupado com Rick, Glenn e Michonne, que ainda não voltaram. Já tinham se passado 3 dias desde o desaparecimento de Rick, Glenn e Michonne. Nenhuma notícia, nenhum sinal. A tensão na prisão só aumentava. No topo da torre, Andrea não desgrudava da mira. Ela pergunta a Dale se ele vai aguentar caso os 3 não voltem. Porque, gostando ou não, o grupo, ela, Ben, Billy e o restante, vão precisar de alguém forte no comando. No pátio, todos tentam se distrair do medo. Otis e Billy cuidam da horta, enquanto Carol se aproxima de Lori para confortá-la. Lori, visivelmente abalada, desaba dizendo que não sabe como criar Carl e o bebê sozinha se Rick não voltar. Carol toca sua perna, tentando acalmá-la, dizendo que ela não está sozinha. Mas isso irrita Lori, que se levanta e se afasta, sufocada pelo desespero. Herschel, percebendo que o moral do grupo está despencando, decide agir. Ele junta Axel e Maggie e vai até o gerador. Se conseguissem fazê-lo funcionar, teriam energia pela primeira vez em muito tempo. Talvez até conseguissem assistir a um filme naquela noite, esquecer dos mortos lá fora nem que fosse por alguns minutos. Lá no alto, Andrea continua limpando a área, derrubando cada caminhante com tiros certeiros. Até que Dale vê algo ao longe. Um homem correndo com um uniforme blindado. Ele entra em alerta e dispara para o interior da prisão, avisando a todos. O grupo corre para abrir os portões. Sem tempo para pensar, Dale liga o trailer, acelera e atropela os zumbis que bloqueavam a entrada. O estranho pula para dentro do veículo no último segundo e Dale o traz de volta para a prisão. Axel fecha o portão com força, enquanto Andrea finaliza os poucos caminhantes que conseguiram entrar. Quando o grupo se reúne para ver quem era o recém-chegado, não é Glenn, é Tyrese. Ele explica que saiu naquela manhã para procurar Rick, Glenn e Michonne. Não encontrou ninguém, só o carro atolado na lama. Mas ele tem certeza absoluta de que estão vivos, e diz que não vai acreditar em morte nenhuma até ver um corpo. Enquanto isso, em Woodbury, o governador está convencido de que a conversa com Rick deu resultado. Rick não confirmou nada, mas também não negou. E isso, para ele, já é suficiente. A conclusão é simples. Eles realmente vivem numa prisão, um lugar mais seguro, cheio de recursos. Exatamente o que ele quer. E Glenn continua preso. Aquela história de soltá-lo foi só mais uma mentira. Se Glenn não falar nada, alguém em Woodbury vai acabar sabendo de algo. Para o governador encontrar o local é só questão de tempo. E é assim, com a tensão aumentando dos dois lados. Mas será que o governador vai finalmente descobrir onde fica a prisão? Isso só vamos descobrir no próximo capítulo.